Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Curso. O meu nome é Vlad e eu tô aqui para ter um papo sobre o curso de Bacharel em Química e para isso eu vou ter a ajuda dos professores Bianca e professor Stanislau. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando de Química. Eu sou a professora Bianca Maniglia, eu sou professora aqui no Instituto de Química de São Carlos da USP. Sou formada em Química Bacharelado, com atribuição em Tecnologia. Sou formada também em Licenciatura em Química e também tenho graduação em Engenharia Química. Fiz mestrado e doutorado na área de Química, então dá para ver aí o quanto que Química faz parte do meu universo, né? Além de alguns pós-doutorados na área de Química e Engenharia Química. Então, é um grande prazer estar aqui falando com vocês, especificamente desse universo da Química. Bom, olá a todos, né? Eu sou o Stanislau, sou professor do Instituto de Química aqui em São Carlos. Eu sou graduado em Farmácia e Bioquímica. Fiz um mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, doutorado em Ciência de Alimentos pela Unicamp. Tenho um pós-doutorado em Química, também na Unicamp, e um segundo pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Davis. Sou professor no Instituto de Química desde 2015, atuando mais especificamente com a gente vai falar depois, né, das ênfases do curso, na ênfase de alimentos. E trabalho nessa área de química de alimentos, então, né, voltando o estudo da química para a área de alimentos. E estou muito feliz, muito alegre com o convite de poder estar aqui e participar desse podcast também. Eu que agradeço vocês por terem aceitado estarem aqui hoje. E currículos aí invejáveis. Isso mostra o quão bem a Química está representada aqui com a gente hoje. E para você que nos assiste, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais. Então vamos lá? Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é como que vocês descreveriam o curso para quem nunca ouviu falar dele? Eu mesmo, assim, tenho alguns amigos que são da Química, mas eu não sei o que de fato acontece ali dentro. Então o que vocês podem falar sobre isso? Acho que eu posso começar falando que é um curso que permite muitas abordagens. Eu acredito que quando a gente escolhe, até faz essa opção pelo curso de Química, muitas vezes é aquela disciplina que você mais gosta no colegial, ou um professor que você mais se identifica, né? E diante disso você fala, nossa, será que não é um curso que me interessa? Mas eu acho importante a gente saber que quando você entra num curso de Química, acaba sendo muito mais amplo do que você pensa. Inclusive que no primeiro e o segundo ano tem o grande impacto de que você tem muitos cálculos, muitas físicas, né? Geometria analítica, então desenho, você também tem aula de desenho industrial, a gente chega até a aprender a mexer em programas do tipo CAD, então você fala, nossa, cadê a Química aí, né? E com o tempo você vai entendendo que tudo aquilo são ferramentas até para você desenvolver a sua carreira ali em si, bem vinculada a esse mundo da Química. Então, eu acho que é mais do que a gente possa imaginar. Eu lembro que quando eu fiz o curso de Química, eu falei, gente, aquilo que eu aprendi de orgânica ali no colegial não tem nada a ver. Então, a gente vê que existe muito ali a mais para a gente conhecer, tem o impacto do começo do curso, mas eu acho que é justificável pelas ferramentas que cria nesse profissional para depois ele se tornar bem capacitado, né, para ser um químico. Perfeito. Bom, a Bianca já explicou muito bem, né, essa parte. Eu vou só complementar com o seguinte aspecto. Quando a gente fala em química, né, a gente lembra sempre, né, a química é aquela ciência que estuda a matéria, né, ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta, né, então a matéria e as suas transformações químicas. E quando a gente para pensar nesse ponto de vista, né, estudar química é muito interessante porque a química está presente no nosso dia a dia, desde os materiais que a gente usa para colocar os alimentos, as bebidas, a garrafa de água, o material que é utilizado lá desde a panela onde os alimentos são cozidos até o princípio do fármaco que vai ser utilizado para tratar um problema de saúde, uma doença. A química vai estar presente naquela área muito importante relacionada à química ambiental, os impactos da química no meio ambiente, a química de materiais, a química teórica, a eletroquímica, né? Hoje em dia a gente tem tanta
tanto desenvolvimento com os carros elétricos, né? Então as baterias para carro elétrico, para celular, para computador, enfim, a química está presente no nosso dia a dia em diversos aspectos, né? E a gente vai tentar aqui, né, trazer um pouquinho dessa realidade para quem está acompanhando a gente, né? Tentar dar uma resumida realmente. Com certeza. Pelo que eu vi, é bastante amplo e vocês nem conseguiram falar tudo. Eu, inclusive, imagino para quem está ali no ensino médio e vê a química ali do ensino médio, não consegue ter noção da amplitude. E justamente por isso eu queria perguntar para vocês que tipo de aluno costuma se identificar com esse curso. A Bianca começou a comentar sobre isso, né, que a ideia mais óbvia que a gente tem sobre isso é a pessoa gostar de química ali no ensino médio, do ensino fundamental, mas às vezes depara com algo bem mais amplo, algo diferente. Então, que outros aspectos fazem a pessoa se identificar com esse curso? Vou começar por mim, um caso pessoal, né? Eu sempre me interessei muito, eu sou de uma época que o celular não era tão comum assim, né? Mas quando eu ia tomar banho, eu virava muito o vidrinho, o frasquinho do shampoo e dava uma olhada, né? Falava, gente, quanta fórmula, quanta coisa, né? E sempre aquele associado, nossa, a gente precisa disso, daquilo. Então, eu sempre me interessei para entender como que as coisas se formam, como se produz, como se faz. Então, esse interesse foi me sendo trazido principalmente quando a gente vai ler sobre se preparar para o vestibular. Então, tem várias ideias de, fulano juntou isso com aquilo e fez essa reação. Então, eu sempre me interessei sobre processamento, sobre como produzir as coisas, sobre como a gente pode estudar para melhorar coisas, né? Ou processos ou produtos. Então, foi um interesse muito pessoal sobre como eu poderia trabalhar com algo que eu gostava, que me dava prazer de descobertas, né? Mas eu acho que vai além do fato de que é uma profissão que eu acho que retribui muito. Você consegue, além de produzir experimentalmente, você consegue otimizar processos, você consegue melhorar processos e você consegue, que é algo que muitas vezes a gente não associa, desde quando a gente falava das vacinas do Covid, você fala, gente, mas eu sou químico, posso trabalhar ali? Sim, é uma área muito legal que você pode desenvolver novos fármacos, fazer novos processos de síntese. Então, eu acho que um químico ou alguém que vai prestar um curso de química é alguém muito curioso, alguém que quer entender como pode misturar com B e dar C mais D e como melhorar esse processo. Então, eu acho que o perfil é muito de curiosidade e de realmente de contribuição para a melhoria de vários aspectos do mundo, né? Então, eu diria que é muito um perfil disso, de um estudante para a área de química. E claro, né? Eu acho que existem as pessoas que têm aquele apreço mais por área de exatas e a química eu acho que representa bastante a área de exatas, né? Perfeito. No meu ver. Você tem uma experiência especial ou Olha, pessoal? eu acho assim que é muito interessante pensar que a química... Bom, primeiro, São Carlos, né, é um grande polo de engenharias, de ciências exatas, né, de tecnologias, né? Então, a química está dentro dessa grande área de ciências exatas, né? Então, normalmente para o aluno lá, né, que tem interesse em cursar química, uma afinidade com as ciências exatas é importante, porque ele vai se deparar muito com isso, né? A maneira lógica de raciocinar, de pensar, né? Então, isso com certeza acaba atraindo o perfil, né? O aluno que tem esse perfil atraindo muitas vezes pelo estudo de química. E tentar essa curiosidade, né, que a Bianca comentou também, muito interessante no sentido do aluno que quer saber de que são feitas as coisas e como elas são feitas, né? Quais as reações químicas que estão envolvidas, né? Então, eu acho que o perfil do aluno que pretende cursar química ou que tem interesse pela área vai ser esse aluno que está voltado, assim, que tem talvez mais esse gosto, essa afinidade com uma área de exatas e uma curiosidade, né? A gente vai provavelmente falar disso mais adiante com mais calma, mas a gente também tem, né, e é muito forte no estudo de química, a área de pesquisa, né? E quando a gente fala em pesquisa, tem algo que a gente tem que lembrar que fazer pesquisa é fazer ciência. Então, sim, você pode também ser um cientista na área de química, né? Então, essa curiosidade, ela está muito voltada para isso também, em produzir conhecimento, em descobrir coisas novas, né? Em ser um cientista dentro da área de química. Entendido. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada à trajetória de vocês.
Vocês sempre atuaram como professores? Não atuaram, chegaram a atuar, eu imagino que principalmente como pesquisadores, mas além disso, chegaram a atuar em empresa ou algo do tipo, fazendo algum estágio durante a graduação? E como acho que foi muito mais pela questão de buscar conhecer mais processos e tudo mais, eu fiz estágio numa indústria farmacêutica. Tive a oportunidade de conhecer mais o dia a dia, né, de se trabalhar numa indústria. Eu falo muito isso para os meus alunos ou para quem vem me pedir conselhos. Eu acho que nada melhor na vida do que você experimentar para depois ter a sua opinião. Às vezes a gente mede com a régua dos outros, né? Então, eu acho muito importante você ir e saber se aquilo é para você ou não. Eu tive essa experiência, para mim não foi algo positivo, né? Eu retornei para a academia, mas foi algo positivo no aspecto de que me fez buscar a fazer também depois o curso de engenharia química. E aí eu aproveito aqui para falar que eu acho muito legal o mundo que a gente vem vivendo, né? De conseguir ter as ciências se abraçando, né? Ou as disciplinas, ou de certa forma várias áreas, né? Se abraçando e não mais se isolando. Então, eu estou dentro da área de química, mas o mundo da engenharia está sempre ali presente, desde química, desde alimentos, desde a área de materiais, né? Então, eu acho que acaba sendo experiências de vida, de buscar diferentes áreas e não falar assim, eu sou químico, isso não cabe a mim. Então, eu acho que a ideia de você experimentar empresas diferentes, aspectos diferentes, porque eu estava numa empresa de desenvolvimento de soro fisiológico e eu vi colegas indo para empresas de adesivos, outros indo para programação, né, na área de química. Então, olha quantas vertentes você pode se encontrar, né, ao fazer estágios, a ir para outras áreas. E não só dentro da pesquisa também, né? A gente, como pesquisadores, a gente vive dia a dia de cada projeto em diferentes vertentes, né? Então, eu acho importante experimentar, conhecer e se conhecer em diferentes experiências, né? Eu digo por mim mesma, eu fui dar aula também nas escolas municipais e estaduais, então eu também trouxe essa parte da licenciatura, do qual eu tive a experiência de dar aula para pessoas de diferentes graus de escolaridade, né? Então, foi também importante na minha formação. Então, eu acho importante a gente ter a vivência de cada aspecto, de cada área, para a gente definir a área que a gente pode mais gostar de trabalhar ou que nos mais faz sentido, né? E experimentando, né? Experimentando. Perfeito. Olha, na minha trajetória, eu fiz um estágio que foi um estágio de curso, né? Que todo mundo que faz um curso de graduação precisa fazer para cumprir, claro, dependendo do currículo, né, do curso. E eu tive essa oportunidade de estagiar num laboratório de análise de alimentos. O que faz um laboratório de análise de alimentos, né? Os alimentos que a gente compra no mercado, que a gente consome, eles têm uma embalagem, tem um rótulo. E nesse rótulo, pela legislação, precisa ter a composição do alimento. Por quê? Bom, primeiro porque as pessoas têm o direito de saber o que tem dentro da composição daquele alimento, e também se a pessoa tem alguma necessidade especial. Por exemplo, estou querendo perder peso, então vou controlar as calorias da minha dieta, então isso tem que estar lá no rótulo do alimento. Sei lá, existem pessoas que têm diabetes, então ela vai evitar alimentos que tenham muito açúcar, ou se a pessoa tem hipertensão, alimentos que tenham muito sódio, né? Então a ideia nesse estágio o que a gente fazia? A gente trabalhava com análise de alimentos, a gente recebia alimentos dos mais variados tipos e a gente fazia essas análises tanto microbiológicas, que é uma área muito interessante também, porque não basta ter uma boa composição química no alimento, do ponto de vista nutricional, mas ele também tem que ter uma segurança, não pode ter algum micro-organismo ali que possa causar um problema de saúde, né? Então, era uma experiência muito bacana que eu tive de um estágio dentro de uma empresa que fazia esse tipo de serviço, né? E aí dentro da empresa, né, tinham muitas pessoas da área de química, né, que trabalhavam principalmente nas análises físico-químicas de alimentos, né? Então, assim, na parte de experiência pessoal, tive essa experiência, mas logo em seguida,
justamente por conta dessa curiosidade que a gente vinha falando antes, né? Eu acabei indo para a área, voltando para a faculdade para fazer mestrado, e aí entrei na área de pesquisa e mestrado, doutorado, aí depois comecei a trabalhar com professor, e aí vem todo um mundo novo, né? Que a gente não pode também esquecer como uma possibilidade, quem tem interesse, né, de fazer o curso. Quando você começa a dar aula, você não só dá aula, né? Você muitas vezes orienta na pós-graduação, então você está formando novos pesquisadores, novos cientistas, né? Descobrindo coisas novas. Então a minha experiência é mais voltada para a academia, embora eu tenha tido esse gostinho também de atuar, né, no mercado, principalmente nesse estágio, nessa empresa da área de alimentos. Eu acho super importante, inclusive, qualquer professor ter essa experiência, assim, fora a universidade, porque ele consegue passar isso para qualquer estudante, para os alunos, para todas as pessoas que vão exercer essa profissão, não necessariamente como professores, exatamente. Exatamente. E aproveitando, inclusive, a trajetória de vocês, eu queria fazer uma pergunta que, assim, a sociedade em geral, ela costuma ser muito criativa, cria muitos estereótipos, mitos relacionados ao curso em si, e eu queria saber se vocês sabem de algum deles que vocês gostariam de desmistificar, ou mesmo algo que vocês foram descobrindo dentro da trajetória de vocês, vocês pensavam que era uma coisa, descobriram era outra. Tem aquela questão da amplitude, né? Mas tem a outra coisa além disso que vocês podem comentar? Eu acho que uma das coisas... Eu acho que nesse universo entre química e engenharia química, existe muito o aspecto... se você fizer um curso de química, você não vai ser bem remunerado, né? Isso, então, é um tópico até, né, assim, bem polêmico. Mas eu acho que... Sabe aquela palavrinha que a gente não quer ouvir, mas depende? Uhum. Eu acho que vai muito de um aspecto do seu perfil ou da sua capacidade de buscar, né, as oportunidades, de buscar as oportunidades. Porque eu acho que quando você fala de uma carreira de química, a gente fala, por exemplo, de um químico responsável de um produto, o químico responsável de uma produção. Então, assim como uma carreira de engenheiro químico tem, né, toda a sua progressão, um químico também tem toda a sua progressão. Mas eu acredito que a gente tem que desmistificar um pouco isso, sobre essa questão de, se eu escolher a carreira de química, não é uma carreira que tem uma retribuição financeira tão significativa. Eu acho que é muito, assim, em buscar as oportunidades, né? Mas também eu acho que exigir os seus direitos em relação a isso, porque eu trago um tema até polêmico de quem está na área de química, muitas vezes as empresas te contratam não como químicos, né? Elas tentam contratar com outros nomes, sim, como analistas e tudo mais. Até o analista traz também para os engenheiros, né, como analistas, até para não pagar, tipo, o teto e tudo mais. Então, eu acho que é um tema polêmico, mas eu acho importante de falar para quem vem cursar ou vem com a ideia de prestar um curso de química, né? De que não se abale por alguns comentários sobre essa questão de retorno, porque eu acho que depende muito da busca pessoal, assim, de progressão de carreira, principalmente, né? Então, eu acho que da carreira em si, eu acho que é isso. Justamente, cada trajetória é uma trajetória, não tem muito como comparar. Segundo o que a gente pesquisou, assim, a faixa salarial ali varia de 6 mil a 13 mil. A gente não sabe se é exatamente isso. Uhum. Inclusive, ia perguntar para vocês se condiz. E perguntar para vocês se atualmente é realmente uma área muito valorizada. Como é que tá isso? Olha, eu tenho acompanhado, até vou comentar mais para frente, né? Eu sou de uma área dentro da química que é de química tecnológica. Então, para todas as ênfases, a gente vem contribuindo com as disciplinas de tecnológica, mas especificamente operações unitárias, introdução a processos químicos, balanço de massa, que a gente vai até comentar sobre essas disciplinas em si. Então, eu estou muito em contato com o pessoal que está buscando os estágios na área de indústria, né? Que querem buscar uma carreira não acadêmica, né? Uma carreira para a indústria. E eles têm me falado muito sobre essa questão de buscas por estágios, né? Então, a região nossa, né, a São Carlos em si é um polo muito importante. Então, é um polo que atrai as empresas em si. Mas
é inevitável, a gente tem que falar a real, né? Eu vejo que o pessoal tem que mudar para outras cidades, porque aqui a gente não consegue absorver todo esse público, né? Então, Sim. é muito Campinas, São Paulo, o pessoal se deslocando em busca dessas empresas que têm, né, uma grande atração por químicos. E o Campinas, aquela região realmente abastece muito, né, essa busca dos nossos estagiários por uma posição, por uma vaga. Então, eu vejo esse caminho, né? O pessoal mais saindo de São Carlos e buscando essas cidades para conseguir estágios e os futuros empregos, né? Perfeito. Eu acho que eu acabei prestando atenção no que você estava falando aqui e eu perdi a pergunta. Então, eu vou pedir para você resgatar a mercado de pergunta. trabalho. Não, a gente estava sim. falando Mercado. sobre o salário, se está Tá. sendo valorizado atualmente. Tá, olha só. Eu tive um fato curioso que aconteceu ao longo da minha graduação, que eu acho que eu sempre procuro trazer esse exemplo, e que tem tudo a ver com a pergunta que você fez, Lade. Olha só, durante a minha graduação havia um professor que ele havia criado um sistema de avaliação. Então imagina que você está lá fazendo uma prova e aí tinha lá, sei lá, eu não lembro exatamente, mas era, vamos imaginar, 50 questões que você tinha que marcar verdadeiro ou falso, só que cada questão que você errava anulava uma certa. Então quer dizer que se você tirasse 5, na verdade sua nota era 0. Isso criou uma revolta entre os alunos, né? O pessoal estava revoltadíssimo. E o pessoal estava conversando, assim, aquilo levou para uma outra aula, né? Era uma aula, inclusive, de física aplicada à farmácia, né? Era um professor da área de física. E aí o professor estava escrevendo no quadro, assim, ele parou e falou: galera, o que vocês têm hoje que vocês estão agitados, né? Aí um colega, eu lembro que perguntou assim: professor, tem uma pergunta. Qual a melhor forma de avaliação que existe? Aí eu lembro que esse professor parou, largou o giz assim, olhou pra gente e falou assim: o salário que vocês vão estar ganhando 5 anos depois de formado. Aquilo acabou com o debate. Por quê? Porque espaço no mercado para quem é bom, para a energia que você botou, o esforço que você botou no seu estudo, no seu dia a dia, é isso que vai acabar formando um bom profissional. E sempre vai ter espaço no mercado e bom salário para quem consegue atender a demanda do mercado de uma maneira eficiente. E se destaca. E se destaca, exatamente. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante. É claro que quando a gente vai nos conselhos federais, estaduais, existe lá um piso para a categoria, um salário que o conselho recomenda, mas a gente sabe que aquilo ali não é algo engessado. A gente vai ter sempre profissionais que podem estar ganhando mais, mas isso depende de cada um, né? É claro que não vai ser para todos, mas depende, eu acho que muito disso depende do empenho, né? Da energia que a pessoa vai colocar, da dedicação que ela vai colocar, e se a meta de serviço, a meta de vida dela for essa, né? Porque tem pessoas que a gente sabe que falam: não, eu não quero ser milionário, eu pagar minhas contas, ter minha casa, meu carro, ter a minha vida, para mim tá bom, né? Já tem outras pessoas que têm mais ambição, né? Não, eu quero ser o CEO da empresa tal, eu quero ser o cara que vai gerenciar a América Latina, América do Norte, sei lá, Europa. Então isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, assim, são coisas que vai muito da energia que a pessoa vai colocar, né? Então, eu acho que o salário está muito relacionado a isso também, né? Perfeito. Inclusive, eu queria saber quais são as áreas mais promissoras dentro da química hoje em dia. A gente sabe que depois da graduação ali, geralmente as pessoas se especializam de acordo com a demanda do mercado e, atualmente, quais são as áreas principais? Vai lá, cada um vai puxar a sardinha para um lado, né? Cada um vai puxar para sua área. Não, assim, como eu sou da área de tecnológica, acabo lidando com as várias ênfases que tem no nosso curso, né? Que é alimentos, gestão e a área também de materiais. Aí eu falo materiais, aí eu falei com um jeitinho diferente, né? Mas eu acho que a área de materiais desponta muito, ao meu ver, assim, é uma área que está constantemente em busca de novos materiais ou melhoria de processos. Nós temos uma empresa na cidade que é bem de uma área do setor de lápis e tudo mais, né? Não vou citar nomes, mas, então, assim, a gente conversa com essa empresa, a gente vê como que a demanda por os químicos ali nessa área de materiais, nesse entendimento, né, toda essa ciência em si, é importante
para desenvolvimento e tem sido muito bem absorvido no mercado, né? Mas, gente, quando a gente fala materiais, que é mais uma vez eu falo que eu odeio essa coisa da gente colocar tudo em caixinhas, né? Parece que a gente tem sempre a tendência de classificar, separar. Mas se a gente for pensar, alimentos é um material, né? Sim. Então, olha como a gente está colocando em caixinhas, mas a área, o setor de alimentos recebe muito as pessoas que têm essas ênfases de materiais, no desenvolvimento de novas formulações, novos alimentos, novas texturas, alimentos que durem mais tempo, né? Conseguem durar mais tempo, embalagens para conseguir aumentar a vida de prateleira desses alimentos. Então, olha como as áreas convergem e é uma área, assim, que a gente pensa, sério, com químico estaria nessa área? Achei que fosse mais um engenheiro de materiais, um engenheiro de alimentos. Não, o químico consegue muito bem contribuir com toda a ciência ali no desenvolvimento desses produtos ou de melhoria desses produtos, né, no mercado. Então, para mim, hoje é uma área que desponta muito na área química, né, de materiais, desenvolvimento de novos materiais, mas eu trago aqui até pesquisa de colegas que eu acho brilhante, que tem sido cada vez, a gente fica falando dessas canetinhas de emagrecer e tudo mais, né, mas imagina quanto desenvolvimento teve ali envolvendo sínteses, né? Sínteses, rotas de sínteses, quantas rotas devem ter dado errado até que uma deu certo. Então, eu vejo que a área de síntese de fármacos é uma área também que desponta muito e tem um valor muito nobre, né? Eu acho realmente como quando a gente fala em saúde, é inquestionável, né? O como que a gente pode contribuir. Então, eu acho que esses dois setores, tanto o desenvolvimento de materiais quanto o desenvolvimento de novos fármacos, tem despontado muito e acaba sendo um setor que absorve muito o químico, né? O profissional da química. Aqui no Instituto de Química, né, um detalhe interessante, vamos dizer assim, talvez uma particularidade que o nosso Instituto de Química de São Carlos, né, que a gente chama carinhosamente de IQUISC, né, que são as iniciais do Instituto de Química de São Carlos, ele tem, que são essas duas modalidades dentro do curso. Tem o curso de bacharelado em Química e tem o curso de Química com atribuições tecnológicas. Nessas atribuições tecnológicas, a gente tem as chamadas ênfases, né? Então, como a Bianca comentou, a gente tem a ênfase em química de materiais, em química ambiental, em química de gestão da qualidade e em química de alimentos, ou na área de alimentos, né? Então, essas 4 grandes áreas tecnológicas, né, nas quais o aluno, ao longo do curso, ele pode optar, escolher, tem mais afinidade com a área de alimentos, ele vai escolher a área de alimentos, mais com a área de materiais, ele vai acabar escolhendo a área de materiais. Então, é uma espécie de uma opção que ele faz ao longo do curso. Todos acabam se formando como químicos, todos vão poder atuar dentro das áreas de química, porém, é como se ele tivesse se dedicado um pouquinho mais dentro de uma dessas áreas que talvez é uma área que ele gosta mais ou que ele tem mais afinidade, né? E nesse sentido, assim como a Bianca trabalha muito mais com o pessoal da tecnológica, eu também trabalho com o pessoal da tecnológica, só que especificamente com alimentos, né? E aí quando a gente fala de química de alimentos, a gente para pensar assim, poxa, mas química de alimentos? Como a Bianca falou, a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, o alimento não deixa de ser um tipo de material, né? E aí, quem nunca, né? Estava estudando para uma prova, né? Deixou para estudar no último momento, aí está lá de noite estudando, sei lá, está estudando cálculo, geometria analítica, sei lá, a disciplina que for, biologia, não importa. Sim. E aí bateu aquela fome, o que a gente procura? Um alimento conveniente, né? O que é um alimento conveniente? É um alimento de preparo rápido. Eu não vou citar marcas também, mas tem vários macarrões instantâneos que você acha no mercado com sabores que no primeiro momento você pode bater o olho e dizer assim, nossa, mas isso será que combina? Né? E tem toda uma ciência por trás disso. Bom, primeiro, como é que eu consigo preparar um produto e colocar no mercado para ser preparado em 3 minutos? Que em 3 minutinhos está pronto. Que daí você vai lá, bate aquele pratão, né, de macarrão instantâneo com um sabor X, né? Duvidoso. Que você vai colocar frango, sei lá, carne, tomate, enfim, sabores, né? E aí você vai atender a sua necessidade de nutrição, de matar a sua fome e poder voltar a estudar, né? Isso é um exemplo de um alimento conveniente, um alimento que eu não preciso gastar muito tempo, né? Preparando esse alimento, né? E tem toda uma química de sabor por trás disso, que é uma área que a gente atua. E na nossa história aqui tem muitos antigos alunos nossos, egressos nossos, que foram para essa área de sabor, né? E aí
entra uma parte muito bonita também. Por quê? Porque algumas pessoas preferem chá, outras preferem café. Por quê? Porque existe alguma coisa na composição química dessas bebidas que interage com o sistema sensorial da pessoa que faz com que ela tenha uma maior, o que a gente chama de um valor hedônico. O valor hedônico seria porque ela prefere aquele produto. Né? Então, tem todo um desenvolvimento associado ao desenvolvimento da química para atender às demandas de preferência do consumidor, né, no mercado. Então, por isso que você tem produtos novos sendo lançados a todo momento, tem aqueles produtos que são edição limitada. Nossa, saiu um novo sabor de um determinado alimento, de um snack, de uma barra, agora está muito em moda, né, a barra de proteína, né? Novas fontes de proteína, proteínas de origem vegetal, os produtos plant-based, né? Como melhorar o sabor, como deixar esse produto com um sabor agradável, né? E tudo isso a gente faz com muita química associado por trás dessa ciência relacionada a isso. Textura, sabor, o produto é crocante, o produto é mais macio, o produto derrete na boca, enfim, são coisas assim que também tem muita química por trás. Então agora, falando especificamente da minha área, né, tem muito desenvolvimento a ser feito nesse sentido e é também trabalho, né, do químico poder atuar e desenvolver, colaborar nesses desenvolvimentos todos, né? Então, dá para imaginar que esse tipo de estudo ele nunca vai acabar. Então, o químico sempre ali vai existir e vai precisar. E, inclusive, assim, voltando para a questão do mundo acadêmico mesmo, eu queria saber, assim, dada essas áreas de maior relevância atualmente, vocês acham que o curso ele tem se adaptado a essas demandas, tem se adaptado às novas tecnologias que estão sendo incluídas ali? Quer falar? Vai lá. Eu queria até adicionar do que a gente comentou antes, né? A gente tem muitos colegas com pesquisas muito atuais, assim, sendo desenvolvidas. Então, eu trago aqui novos tipos de agrotóxicos encapsulados, né? A gente tem também o setor de energia, né? Muito potente, assim, são pesquisas muito fortes dentro do Instituto de Química. Então, eu acho que o nosso instituto tem cada vez mais se atualizado às necessidades do mundo e às necessidades de como ele pode contribuir com o desenvolvimento de ciência, né? Ou de pesquisa em si. Então, eu trago aqui mais as atualizações diante das demandas do mundo. Desde os plásticos, os resíduos, né? Que a gente fala muito do setor de plástico biodegradável, desde trazer, que é o mundo que eu trabalho em impressão 3D, desde trazer novos tipos de fontes de energia e com cada vez mais capacidades energéticas, de trazer também nova forma de aumentar a produção, por exemplo, no setor agro. Então, a gente vê muito essa vertente se atualizando dentro dos projetos de pesquisa dentro do IQISC, e eu vejo isso sendo, a gente refletindo até nas aulas, né, da graduação, o que eu acho muito importante. Então, assim, desde o Stan, ele ali na aula de alimentos, ele traz, gente, aconteceu isso, vamos estudar sobre esse caso e como a gente pode melhorar sabendo composição centesimal de alimentos. No meu mundo, aconteceu a produção de cerveja, teve uma contaminação, como que a gente poderia melhorar isso dentro de um estudo de melhores processamentos, melhores trocadores de calor. Então, a gente, a partir dessa atualização do que ocorre no mundo e das demandas, a gente está trazendo para o graduando de como as ferramentas que a gente está trazendo para ele durante as aulas possam ser utilizáveis, né? Ou possam ser úteis, se falar, nos processos da sua carreira ao longo da sua vida. Então, eu acho que essa atualização é bem-vinda e tem sido muito, muito bem feita, se for ver pelos colegas, né, dentro do curso de Química. Perfeito. Inclusive, assim, falando um pouco mais da rotina do aluno em si, eu queria saber, assim, como que as aulas costumam ser, vocês podem falar como professores, inclusive, como as aulas costumam ser da Química, se costumam ser mais teóricas, mais práticas, como é a rotina ali dos alunos. Eu, por exemplo, já fiz laboratório de Química, inclusive com você, e assim, e foi totalmente prática ali, foi muito legal mexer com todos os equipamentos, a gente tem uma abordagem muito ampla daquilo e consegue ter uma noção melhor. Mas no curso especificamente isso acontece? Sim, com certeza. Um curso de Química, ele é um curso que precisa muito da parte prática, precisa muito do laboratório, né? Então, os alunos, ao longo do curso, eles vão ter
muita aula teórica, mas também vão ter muita aula prática, né? Muitas disciplinas, elas têm a parte teórica e prática, né? Então, o aluno vai ver a teoria em sala de aula e depois vai ao laboratório, onde a gente vai tentar trazer para o mundo real aquelas coisas que foram vistas dentro de sala de aula, né? Então, estudou equilíbrio ácido-base lá na aula teórica. Agora, a gente vai trazer para o laboratório, por exemplo, amanhã eu tenho aula de laboratório de análise de alimentos, né? É uma disciplina que a gente tem na parte, principalmente para ênfase de alimentos. O que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai fazer medidas de acidez e pH. Será que tem diferença entre acidez e pH? Por que eu preciso fazer essas duas medidas? Isso, no primeiro momento, pode parecer bobagem, mas não é. Você pensa assim, nossa, um alimento que é ácido, né, que tem um pH abaixo de 7, será que eu consigo perceber isso no paladar? Né? Quando a gente pega uma bebida que é comum, um refrigerante, né, você mede um refrigerante, mede o pH desse refrigerante, o pH dele vai estar muito próximo de 1. Você diz, nossa, mas é tão baixo o pH assim? Mas por que não sinto queimar a minha boca? Não, porque o que vai causar, o que vai provocar a percepção do gosto ácido é a acidez. É a quantidade de ácidos livres que eu tenho, geralmente ácidos orgânicos, é a ionização desses ácidos orgânicos, e pH é constante hidrogênio iônica do meio. Ou seja, você pega lá o conceito que foi mostrado na teoria, traz para o mundo prático, e aí você avalia. A gente vai avaliar no dia de amanhã. A gente pediu para os alunos, aí já teve aluno que falou, posso trazer lá o meu energético favorito lá para saber qual que é o pH com a acidez? Pode. Outro aluno já falou, e se eu quiser trazer iogurte, leite, ver se tem diferença? Traz também. Então, a gente procura sempre trazer para o mundo real as coisas que foram vistas na teoria, né? Então, isso é um ponto importante justamente para poder fazer o preparo do aluno para quando ele for para o mercado de trabalho, vai ser com isso que ele vai ter que lidar no dia a dia, vai ser com produtos, com materiais que vêm do mundo real, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, sempre vai ter, ou na grande maioria das disciplinas, vai ter a teoria e a prática, né? Sempre que isso for possível. E nós temos excelentes laboratórios modernos e que estão alinhados com o que a gente pode chamar aí do estado da arte, né? Então, para medidas analíticas, medidas químicas, físico-químicas, o pessoal que estuda aqui no IQISC vai sair com uma formação muito boa, com toda certeza. Perfeito. Inclusive, acho que todo curso acontece assim, esse equilíbrio entre teoria e prática. Inclusive, eu queria comentar sobre, você falou sobre seus colegas de trabalho estarem atuando em vários projetos atualmente. Uhum. Eu queria saber se alunos da graduação em si, pode ser de mestrado também, doutorado, mas principalmente da graduação, conseguem ter contato com esse tipo de projeto? Sim, eu só vou agregar aqui na resposta do Stan. Eu tenho uns exemplos que eu acho muito legais, assim, como uma pessoa que admira muito os processos químicos, né? A gente tem extração de óleo de tangerina, a gente tem como fazer um vidro, a gente tem a síntese de fármacos para dor de cabeça, né? Não citando nomes, né? Mas, então a gente vai lá, aprende química orgânica e depois vê como uma reação pode se processar em todas as etapas. A gente aprende sobre os óleos essenciais e ver como que é um processo de extração do óleo. A gente vê que existem diferentes tipos de materiais, plásticos, vidros, cerâmicos, e a gente vai para o laboratório sintetizar e produzir. Depois, além disso, a gente vai aprender como caracterizar. Então, eu acho que a gente tem um início, meio e fim muito completinho ali no esquema, né, em como é a organização da nossa graduação. Então, acaba sendo ferramentas, mais uma vez, como eu gosto de bater nesse tema, para que a pessoa consiga conduzir sua carreira. Agora, em relação a você poder ter a oportunidade de entrar nesses grupos de pesquisa, eu acho bem interessante que o aluno de química, né, graduando em química, ele facilmente tem acesso a esses laboratórios. A gente tem as bolsas de iniciação científica, nossos laboratórios estão sempre abertos, né, para receber os alunos de graduação, e o que eu acho muito, muito enriquecedor, visto que você consegue aprender na prática outros universos, né, dentro da ciência química, mas abordando também aplicações de pesquisa em si, né, projetos
acabam sendo mais avançados do que aquilo que é apresentado na graduação. Então, atualmente no meu laboratório, a gente tem 6 alunos de iniciação científica, cada um com seu projeto, desenvolvendo desde alimentos até enxertos ósseos, até sensores, ou até produzindo máquinas de impressão 3D, né? Então, olha quantos universos tem só dentro do grupo de pesquisa do qual eu lidero. Do STAM também tem vários alunos. Então, esse contato, essa oportunidade, ela é muito factível e muito presente dentro do Instituto de Química, né? Não só no meu, mas dos outros colegas em si. Perfeito. E só para complementar, né, isso que a Bianca falou, muito importante, dos alunos de iniciação científica, né? Alunos que ao longo da graduação podem ter essa experiência de participar da pesquisa, também de ser cientista, como a gente falou antes, e também vale a pena lembrar os programas que a gente tem de pré-iniciação científica, que existem alunos de escolas públicas de ensino médio que, claro, precisam conversar com seus professores lá de ensino médio e, fazendo parte desse programa, eles podem também estar recebendo, porque isso é uma coisa importante de falar, o aluno que faz iniciação científica, quando ele recebe uma bolsa, o que é a bolsa, né? A bolsa vai ser como se fosse uma espécie de um salário, vamos colocar assim entre aspas. Ele vai receber um valor todo mês para ele poder ir para o laboratório e fazer lá o que ele precisa fazer para executar a pesquisa. E isso também se estende aos alunos de ensino médio. Então, alunos de ensino médio da cidade aqui, de cidades vizinhas, podem participar desse programa de pré-iniciação científica e também sentir o gostinho aí de colocar o jaleco lá de cientista, né? De fazer alguns experimentos no laboratório. Então isso é muito interessante também e vale a pena a gente complementar, né, essa parte e não esquecer também dos alunos de pré-IC, porque é muito bacana. A gente vê alunos que muitas vezes vêm de uma realidade muito diferente, que às vezes é a primeira pessoa da família que por conta de ver o que é a universidade, de como é que funciona a universidade, resolveu não parar de estudar. Resolveu seguir estudando, não importa se aqui na USP ou em outras universidades aqui por perto, mas que optou por, de repente, ser a primeira pessoa da família que vai ter um curso de nível superior, e a gente sabe como que isso impacta, né, na vida da pessoa, na maneira de pensar, nas oportunidades que ela vai ter no futuro, né? Então, é muito importante esse contato dos alunos de iniciação e de pré-iniciação ao longo do curso e dentro do curso. Inclusive, eu acabei de me identificar com isso que você falou. Eu sou do Pará, na verdade, e justamente sou acho que a primeira pessoa da minha família a ter esse tipo de graduação e vivenciar, assim, na Universidade de São Paulo. E, claro que foi um processo para mim por conta do socioeconômico mesmo. Então, a gente imagina que dentro da faculdade, a gente precisa também ter aquele apoio. Então, as bolsas ajudam muito nisso, os projetos ajudam muito nisso. E é importante, assim, ter essa consciência da relevância. Além da motivação de crescer, de aprender, tem que ter a motivação também financeira para ajudar o aluno a seguir naquele curso. Com certeza. Sem dinheiro, ninguém vai sobreviver. Então, precisa ter o auxílio também financeiro, né? E, nesse sentido, a USP ela dá bastante apoio, né? Então, a gente tem uma série de programas, né? Tem o programa de auxílio moradia, o próprio bandejão, né? Onde o pessoal pode fazer as suas refeições, almoçar, enfim, fazer as refeições lá por um valor simbólico, vamos dizer assim, se comparado a comer fora todo dia. Tem o alojamento, né? Vale a pena a gente falar, às vezes a pessoa se preocupa, nossa, mas eu vou ter que sair da casa dos meus pais, não vou conseguir pagar um aluguel fora. Muitas vezes ela consegue uma vaga dentro do alojamento e ela não vai ter o gasto com o aluguel, vai poder comer por um valor simbólico e ainda, de repente, receber através dessas bolsas ou da própria iniciação. E isso é muito bacana. E eu fico muito contente de ouvir você falar isso, Vlad, porque eu também, na minha família, fui o primeiro a fazer um curso de nível superior. Então, eu sei como isso é importante. Não só para a gente, mas para a família também, né? Porque a família acaba tendo esse... Nossa, a mãe, né? O pai que fala, sim, nossa, o meu filho, nossa, ele conseguiu estudar, ele fez faculdade, né? E como isso é bacana, né? Como isso é importante, como isso é legal, né? Então, eu fico muito feliz por você também, de você estar vivendo isso que eu também vivi no passado, né? Ai, obrigado. Eu também sou do alojamento, então para mim é tudo bem real, tudo isso que você está falando, e agradeço por ter tocado nesse assunto. Mas agora a gente precisa falar um pouco sobre impacto global da química em si, dando continuidade aqui. Então,
Na verdade, essa era a pergunta que eu estava mais ansioso para fazer para vocês, que como que a química pode ajudar a resolver desafios globais da atualidade, seja na saúde, seja na educação, na sustentabilidade. E eu queria que vocês comentassem um pouco dos projetos que vocês estão fazendo atualmente relacionados a isso. Bom, é realmente uma pergunta que vai bem de encontro a uma área que a gente explora muito, né? Que é a nossa área de pesquisa. Atualmente, o que a gente vem desenvolvendo no laboratório é principalmente no setor tanto de alimentos, para tentar desenvolver novos tipos de alimentos que consigam atender principalmente o público que tem disfagia. Disfagia, para quem não sabe, é quando você tem um enfraquecimento da musculatura, então, desde o público idoso até as pessoas que ficam, né, internadas, elas vão perdendo essa musculatura e vão tendo dificuldade de deglutição. Então, a gente vem avaliando diferentes tipos de formulações e utilizando a impressão 3D para a construção desses novos tipos de alimentos, né? E aí que eu falo que é material, e material, alimento, entra nesse aspecto, né? A gente também trabalha muito com o desenvolvimento de novos enxertos ósseos. Então, se você quebra, fratura um osso, você consegue colocar enxertos, implantes, que ficam ali no seu corpo, mas que com o tempo começa a causar algum tipo de toxicidade, algum tipo de rejeição. Então, a gente trabalha com esses tipos de enxertos, né, bem específicos, com o uso da impressão 3D para trazer a personalização, para a gente conseguir fazer o encaixe ali naquela fratura óssea que a gente fala de tamanho crítico e que ela consiga se regenerar sem a necessidade de uma segunda cirurgia, né? Então, acaba sendo o desenvolvimento de novos materiais. E a gente tem mais duas linhas, que é a linha de sensores para alimentos, do tipo que a gente consegue verificar como esse sensor está ali na prateleira, a gente vê uma mudança de cor e fala, opa, minha carne está estragada. Então, a gente consegue ver em loco se aquela carne está estragada ou não estragada. Se você leva para casa, imagina que você leva essa carne moída para casa, esqueceu em cima da bancada, você dá aquele cheirinho, né? Você fala, acho que tá bom. Então, o sensor vai te dizer, na real, se tá bom ou não. É uma área que a gente vem trabalhando com sensores. E sobre uma problemática que nos acomete muito é a questão do lixo plástico, né? Então, a gente vem trabalhando com o desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis que consigam, pelo menos, reduzir esse depósito, né, esse acúmulo de lixo plástico que a gente tem no mundo. Então, são diferentes setores que a gente tenta contribuir com algumas problemáticas ali, tentando reduzir, desde poluição a trazer melhoria de vida, condições de vida, né, para diferentes públicos. Então, são alguns setores que a nossa área de pesquisa vem tentando contribuir. Bom, nas nossas linhas de pesquisa, a gente tem atacado em algumas frentes. Uma delas tem um nome pode parecer um pouco estranho, que são solventes eutéticos naturais profundos. O que são esses solventes? Bom, a gente tem que pensar assim, com os avanços que tiveram dentro da indústria química e de derivados de petróleo, né, foram produzidas muitas substâncias, muitos materiais que permitiram uma série de avanços ao longo pro desenvolvimento científico de uma maneira geral e para a área de química. Só que a gente sabe que muitos desses materiais, desses solventes, são muitas vezes voláteis, tóxicos, inflamáveis, explosivos. Então, esses solventes eutéticos que a gente trabalha, a gente faz misturas de materiais naturais, que naturalmente estão presentes até nos alimentos que a gente come. Então, misturas de ácido glicólico com cloreto de colina, que é uma pré-vitamina, um material que está presente em membranas das células, sorbitol, substâncias que são comuns de você encontrar por aí, que você combina elas e você obtém um líquido, muitas vezes substâncias sólidas que você combina, aquece, mistura, se obtém um líquido com propriedades únicas, justamente que não são tóxicos, não são explosivos, não são voláteis, não são inflamáveis, e a gente testa a eficiência desses novos materiais para substituir solventes orgânicos clássicos que a gente sabe que pode gerar impacto ambiental. Outra área que a gente atua é no desenvolvimento de filmes comestíveis. Então, um exemplo que a gente dá, uma pesquisa recente que a gente fez, é o caso do morango. O morango, ele é uma fruta muito delicada, muito fácil de estragar. Então, você compra lá uma bandejinha de moranguinho, aí você vai olhar, às vezes tem que até virar ela e olhar, porque no momento de comprar já está, com o moranguinho mofado ali. Por quê? O que as pesquisas falam? O morango,
se ele estiver fora da geladeira, quanto tempo ele dura desde o momento que é colhido até começar a estragar? 2 dias. É muito rápido para ele estragar. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um material feito à base de produtos naturais, utilizando quitosana, que vem lá da casca dos crustáceos, né, do camarão e tal. A gente usou especificamente de gládios de lula, porque não é alergênica, né? Misturado com gelatina, que é uma coisa que todo mundo come, e extrato de casca de romã, né? A casca de romã, que geralmente a gente não tem o hábito no Brasil de consumir, mas que ela está presente geralmente na ceia, lá no final de ano, né? Se você abre uma romã, tem a sementinha, que é o que a gente come, e mais ou menos 40% do fruto é casca que vai fora. Então a gente pegou esse material que iria para o lixo, obteve um extrato rico em compostos que têm atividade antioxidante, antimicrobiana, misturou com a quitosana e com a gelatina, e a gente obteve um material que você mergulhava o moranguinho dentro dele, tirava, ele seca na superfície e forma uma película, e essa película, ela protege o fruto de micro-organismos que podem atacar e provocar a degradação do fruto, e a gente com isso conseguiu mais que dobrar a vida que a gente chama de vida de prateleira do fruto, né? Então o moranguinho que duraria lá pouco tempo, 2, 3 dias, ele no estudo teve alguns experimentos, algumas combinações que a gente fez, que durou uma semana, chegou até 12 dias em alguns casos. E é um material que, como ele é comestível e natural, você não precisa retirar ele, você pode comer ele junto com o morango. Você nem percebe, uma película tão fina, né, que você não percebe, né? Não dá alteração no sabor. Então isso tem a ver também com diminuir o desperdício de alimentos, né? E o nosso laboratório é um laboratório muito voltado para a química analítica. O que a química analítica faz? Ela quantifica coisas, ela mede coisas, né? Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, voltadas para a química do lúpulo. Lúpulo é um dos ingredientes que é usado para fazer cerveja, né? E o Brasil começou, a partir de 2015, a produzir lúpulo em maior quantidade. Então, a gente foi o primeiro laboratório do país a implementar metodologias de análise de lúpulo, e já orientei alguns mestrados relacionados ao tema, né, no qual a gente fez cerveja, produziu, né, a cerveja com o lúpulo importado, com o lúpulo nacional, comparou a composição química, né? Temos uma linha de pesquisa relacionada a óleos essenciais, que também vão ser produtos naturais extraídos de plantas, que podem ser usados como antimicrobianos naturais, substituir antioxidantes sintéticos, que hoje tem uma briga muito grande aí, até Estados Unidos, Europa, que o pessoal estava querendo botar na embalagem do alimento porque usa corante sintético, porque usa antioxidante sintético, colocar uma frasezinha dizendo algo assim, não recomendado para o consumo humano, né? O que eles querem fazer com isso? Eles querem que o pessoal diminua o uso de substâncias sintéticas e que podem ser tóxicas por substâncias naturais. Então a gente busca substâncias naturais para substituir esses sintéticos que podem causar problemas de saúde. Então essas seriam as principais frentes aí que a gente atua, né? Então, realmente, o impacto, assim, é incrível, os projetos que vocês participam são incríveis, e fico feliz que alunos tenham a oportunidade de estar neles. Eu mesmo ficaria lisonjeado de participar, e eu nem sou dessa área, mas legal. Para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, que seria: o que vocês deixariam como recomendação, o que vocês dariam como sugestão para quem quer começar esse curso? Pode analisar de acordo com a experiência de vocês, o que vocês passaram, alguma coisa que vocês acham que vocês deveriam saber ou se atentar um pouco mais? Olha, eu acho que eu diria para Bianca lá, do colegial, se prepara que vai ter muita matemática, se prepara que vai ter muita física. Você vai ter, acho que, os melhores anos da sua vida, e eu acho que isso vale para vocês, né, que estão na graduação. Muitas vezes a gente não olha o período que a gente está, né, a gente quer formar. Sim. Então, eu diria para Bianca lá que aproveite essa graduação, saiba que você vai encontrar vários desafios, porque comparando até os cursos que eu fiz, eu acho que o curso de Química é muito desafiador. Não é um curso que vai ser mole, não vai ser moleza, você vai ter que estudar bastante.
mas eu acredito que o aprendizado depois vale tudo, né? E ainda assim, mesmo sendo genérico não só para o curso de Química, eu acho que eu gostaria de dar dica para a pessoa que está ingressando na universidade, que ela aproveite todos os recursos que a universidade pode oferecer, desde intercâmbios, desde estágios dentro da universidade, desde atividades extensionistas, né? Até parabenizo muito pelo podcast que vocês estão realizando, porque eu acho que é muito, muito útil. Sobre você poder, né, trazer ali dentro da universidade alguma contribuição para a sociedade. Então, participem de feiras, participem de eventos como, aqui eu falo do Pint of Science, a gente teve ano passado, foi super legal, né? Ano passado ainda, esse ano, né? Mas, assim, aproveitem a vivência dentro da universidade, tentem aproveitar desde... Olha uma coisa, né, que eu tenho para falar para vocês. Eu fui frequentar a piscina, porque eu sou formada na USP de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto é muito quente, né? Eu fui frequentar a piscina no meu último ano do curso. E eu falo, gente, quanta coisa legal que tinha ali dentro da universidade que eu não aproveitei em si. Desde você ir lá molar um professor, olha, tô com dúvida, vá atrás, procure. Eu tenho certeza que todo mundo vai ter o prazer de te ajudar, né? Não ficam inibidos de perguntar, ninguém sabe tudo, a gente está aqui, né? Vocês vão chegar com muitos desafios, muitas vezes em outra cidade, em outro estado, né? Então, eu trago essas palavras aí para quem vai entrar no curso ou que vai encontrar no curso ou na universidade. Muito obrigado. Eu vou complementar, a Bianca já falou muito bem, eu acho que essa parte, o que eu vou falar vai ser um pouquinho diferente, mas eu acho que vai acabar assim, sendo mais uma mensagem para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte: não pare de estudar, tá? Então, se você está lá no ensino médio, se você está pensando se você vai ou não fazer um curso superior, a primeira coisa que você precisa saber a USP ela é pública e gratuita. Tá? E pode parecer redundante falar isso, mas a gente sabe que muitas vezes o pessoal tem a ideia equivocada de que qualquer tipo de faculdade você tem que pagar. Isso não é verdade. A USP, ela é pública, aqui você não paga para estudar. Né? A gente falou no início de quantas vantagens, quantos benefícios que tem aqui dentro, né? E é muito importante essa questão de não desistir. Né? Independente do curso que você vai conseguir, que você vai querer prestar, é claro que a gente vai querer que tenha mais alunos dentro do curso de Química, é claro, né? Mas independente do curso que você vai escolher para você fazer, não pare de estudar. A universidade, para mim, ela tem um papel muito importante, que é ensinar você a pensar diferente. A área que você escolhe é uma área muito importante. As disciplinas que você vai cursar vão fazer com que você preencha um caminho, percorra um caminho que ele vai ser um caminho que vai te dar uma formação em uma área ou mais de exatas, ou mais de humanas, ou mais de engenharia, ou mais de química, ou de física, enfim. Mas o mais importante no fim de tudo é quando você estiver lá recebendo o canudo no dia da sua formatura, você olhar para trás e pensar, aquele aluno que chegou muitas vezes no primeiro dia com medo, numa cidade diferente, não sabia o que encontrava, o que aquela pessoa conseguia pensar e o que ela consegue pensar quando terminou o seu curso de graduação. Então, nesse sentido que eu acho que a universidade dá uma série de estímulos para você aprender a pensar diferente. E aprender a pensar diferente para quê? Para poder resolver problemas do mundo real, do dia a dia. Então, eu acho que isso tem que ser eu coloco isso, né, como uma mensagem para as pessoas não desistirem. Então, eu sempre falo para os meus alunos isso, eu digo, olha, eu nasci na roça, né? Então, se eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu tenho certeza que vocês também conseguem, basta não desistir, basta persistir e se você tem afinidade com a área de química, vem fazer química na USP, vem fazer química no IQISC, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência, vai ser uma oportunidade única na sua vida. Agradeço demais a mensagem de vocês, inclusive agradeço também a presença de cada um de vocês por terem aceitado o convite de virem aqui. Infelizmente o nosso episódio acabou. Agradeço também a todo mundo que assiste a gente. Então não esqueçam de preencher o formulário de feedback que vai estar no link da descrição. Isso vai ser muito importante para a gente melhorar enquanto equipe e trazer o melhor conteúdo para vocês. Curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais. Tudo isso vai ser muito importante. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.